Era uma manhã cinzenta de outono em Maringá, no dia 14 de junho de 2019, quando as ruas da cidade acordavam sob uma neblina baixa que se espalhava pelos canteiros de flores e árvores do centro. O vento soprava entre os prédios e provocava um som quase fantasmal, um sussurro contínuo que parecia acompanhar quem ousasse caminhar sozinho. Nesse cenário silencioso, um menino de 12 anos chamado Lucas caminhava apressado pela calçada estreita, mochila pendurada nas costas, tentando não se atrasar para a aula na escola municipal próxima à Praça Central. Lucas tinha olhos vivos, curiosos, e um sorriso fácil, mas naquele dia algo parecia diferente. Havia um peso no seu passo, como se ele carregasse consigo mais do que livros e cadernos. Lucas morava com seus pais em um bairro tranquilo, cercado por ruas arborizadas e casas com jardins bem cuidados, onde o barulho dos pássaros costumava ser a trilha sonora das manhãs. Ele era conhecido por sua inteligência e pela curiosidade quase obsessiva sobre tudo que o cercava: insetos, histórias antigas da cidade, máquinas quebradas. Nas tardes de sábado, costumava desmontar pequenos aparelhos eletrônicos que encontrava no depósito da escola, imaginando se poderia reconstruí-los melhor do que estavam. Para Lucas, cada detalhe tinha um propósito, cada objeto contava uma história, e seu olhar atento parecia captar coisas que passavam despercebidas para os adultos ao redor. Seus amigos descreviam Lucas como alguém que ria com facilidade, mas também era introspectivo. Havia momentos em que se perdia em pensamentos profundos, olhando para o céu como se estivesse procurando respostas que ninguém mais poderia oferecer. Ele gostava de conversar com seu avô sobre histórias da cidade, sobre pessoas que haviam desaparecido ou casos estranhos que o avô lembrava de ouvir quando era jovem. Essas conversas alimentavam a imaginação de Lucas, mas também pareciam deixá-lo mais consciente da fragilidade e das sombras do mundo ao seu redor. Era um menino comum, mas com uma sensibilidade incomum para sua idade. Naquela manhã específica, a escola estava movimentada. Crianças corriam pelos corredores, professores ajustavam planos de aula, e o cheiro de café fresco misturava-se com o perfume das flores do pátio. Lucas deixou sua mochila em um canto e se dirigiu à sala de aula, cumprimentando colegas com um aceno rápido. Mas havia algo em seus olhos, uma inquietação quase imperceptível. Talvez fosse a expectativa de um novo projeto de ciências, ou talvez algo que ninguém mais poderia perceber, um pressentimento, uma sensação de que aquele dia não seria como os outros. Seus pais, Ana e Carlos, estavam acostumados a ver Lucas sair de casa sozinho, correndo para a escola ou para encontrar amigos nas proximidades. Eles confiavam na rotina da cidade pequena, na sensação de segurança que Maringá geralmente oferecia. Mas naquela manhã, uma pontada de preocupação os acompanhou durante o café da manhã. Ana notou que ele havia esquecido seu estojo de lápis em cima da mesa, algo incomum para um menino tão organizado. E Carlos percebeu que Lucas demorou mais que o normal para se despedir, como se estivesse absorvido por pensamentos que ele não compartilharia. A caminho da escola, Lucas cruzou a Praça Central, onde o som distante de pássaros se misturava ao murmúrio de uma fonte que jorrava água cristalina. O vento levantava folhas secas que rodopiavam pelo chão, criando pequenos redemoinhos que pareciam dançar ao redor de seus pés. Ele parou por um momento, olhando para uma figura ao longe, um homem desconhecido que parecia observá-lo de um banco sombreado por árvores antigas. Lucas piscou algumas vezes, mas quando se virou novamente, o homem já havia desaparecido, como se fosse apenas uma sombra passageira entre a névoa matinal. Na escola, tudo parecia normal, mas Lucas estava inquieto. Ele arrumava seus materiais, mas a mente parecia distante, perdida em pensamentos sobre enigmas e perguntas sem respostas. Durante a aula, ele desenhou pequenos mapas e notas nas margens do caderno, rabiscos que mais tarde se mostrariam estranhamente reveladores, como se ele tivesse tentado registrar algo que ninguém ainda compreendia. Seus colegas notaram a distração, mas ninguém imaginava que aquelas horas seriam as últimas em que viriam Lucas em segurança. O desaparecimento começou de forma silenciosa, quase imperceptível. Após o intervalo, Lucas saiu para buscar água na cantina, mas demorou mais do que o esperado para voltar. A professora inicialmente pensou que ele estivesse apenas se atrasando, distraído como sempre. Porém, quando os minutos se transformaram em mais de meia hora, uma sensação de urgência começou a crescer. Os corredores, que momentos antes estavam cheios de risadas, agora pareciam estranhamente silenciosos, ecoando o som dos passos apressados de professores procurando pelo menino que havia sumido sem deixar rastro. Enquanto isso, na rua, o homem visto na praça parecia ter desaparecido tão misteriosamente quanto havia surgido.
Testemunhas que passavam nas redondezas relataram mais tarde que ouviram um som metálico, um tilintar leve, seguido de um silêncio profundo que se estendeu pelo quarteirão. Nada parecia fora do lugar, mas todos sentiam que algo estava errado. A cidade que geralmente se movia com tranquilidade agora se via envolta em uma inquietação inexplicável, como se o ar carregasse uma sombra que ninguém conseguia nomear. E assim, o primeiro dia do desaparecimento de Lucas se iniciou com uma mistura de normalidade e inquietação. Nenhum vizinho notou nada estranho, nenhuma câmera registrou algo concreto. Apenas a sensação, quase palpável, de que algo terrível havia começado a se desenrolar naquela manhã enevoada de junho. Enquanto sua mochila permanecia intacta na escola, o menino desaparecido já se tornava parte de um mistério que abalaria a rotina tranquila de Maringá e deixaria perguntas que ninguém sabia responder, abrindo caminho para uma investigação que revelaria camadas de segredos e enigmas ocultos na cidade. Lucas tinha uma relação próxima com seus pais, apesar das pequenas tensões que surgem naturalmente em qualquer família. Ana, sua mãe, trabalhava em uma pequena clínica no centro da cidade, enquanto Carlos, seu pai, era eletricista e passava longas horas consertando fiações e aparelhos nos bairros próximos. Nos finais de semana, a casa ganhava vida com risadas e conversas, e Lucas aproveitava cada instante para explorar a curiosidade que parecia nascer com ele. Ele gostava de observar a rotina de seus pais, aprendendo a manusear ferramentas com seu pai e absorvendo histórias de pacientes com sua mãe, criando uma mistura de conhecimento técnico e empatia que impressionava quem o conhecia. O quarto de Lucas refletia sua personalidade. Livros de aventuras e ciências estavam empilhados em prateleiras improvisadas, enquanto pequenos projetos de engenharia caseira ocupavam mesas e cantos. Ele desenhava mapas detalhados do bairro, inventava códigos secretos e criava histórias sobre pequenos mistérios que acreditava existir nas redondezas. Cada objeto tinha um propósito, cada traço de lápis uma intenção. Para Lucas, o mundo era um quebra-cabeça gigante, e ele estava determinado a entender cada peça. Essa mente inquisitiva encantava seus amigos, mas também preocupava os pais, que às vezes sentiam que ele se perdia em pensamentos que apenas ele conseguia compreender. Nas tardes após a escola, Lucas costumava se encontrar com um grupo pequeno de amigos em um terreno baldio próximo à estação de trem antiga, um local que a cidade havia esquecido com o tempo. Ali, eles corriam entre os trilhos e arbustos, inventando histórias de detetives e aventureiros. Lucas sempre se destacava por sua imaginação e atenção aos detalhes, observando pequenas marcas de pneus, pegadas na terra ou pedaços de papel esquecidos pelo vento. Esses momentos, embora cheios de brincadeira, serviam também como uma espécie de treino para sua mente curiosa, que parecia sempre caçar padrões e conexões invisíveis aos olhos dos outros. Apesar de seu espírito aventureiro, Lucas também tinha medos típicos de sua idade. Ele se assustava com trovões fortes, evitava becos escuros e ficava nervoso com estranhos que se aproximavam de forma inesperada. Mas havia uma coragem silenciosa que o impulsionava a explorar lugares e situações que muitas crianças evitariam. Esse equilíbrio entre cautela e curiosidade o tornava especial, e todos ao seu redor percebiam que, embora fosse vulnerável, havia nele uma força interior que não poderia ser subestimada. Em casa, Lucas tinha pequenas rotinas que o deixavam confortável. Arrumar sua mochila com cuidado, organizar seus livros por cor e tamanho, conversar com seus pais sobre o dia na escola. Esses momentos de normalidade contrastavam com a inquietação que ele carregava por dentro. Ele tinha sonhos grandes e, às vezes, inalcançáveis: ser cientista, explorar o mundo, resolver enigmas que ninguém conseguia. E embora ainda fosse apenas uma criança, já carregava uma sensibilidade emocional que o tornava extremamente perceptivo ao comportamento das pessoas ao seu redor, captando tristeza, medo e alegria como se fossem cores em um quadro. Os vizinhos descreviam Lucas como um menino gentil e educado, sempre disposto a ajudar, mas também reservado em suas próprias histórias e sentimentos. Ele tinha uma empatia que chamava a atenção, consolava amigos em momentos difíceis, compartilhava pequenos segredos e tentava compreender o que estava além da superfície das pessoas. Era uma presença silenciosa, mas marcante, alguém que, quando desapareceu, deixou um vazio sentido por todos que o conheciam, mesmo que sua rotina diária parecesse simples e comum aos olhos de estranhos. Na manhã do desaparecimento, Lucas havia se despedido dos pais com o habitual abraço rápido, mas havia algo em seu olhar que Ana não conseguiu decifrar. Talvez fosse apenas a pressa ou uma distração, mas essa expressão, pequena e fugaz, se tornaria um detalhe que ninguém esqueceria. Pequenos sinais, muitas vezes ignorados, começaram a se acumular naquele dia,
compondo um quebra-cabeça que mais tarde se mostraria perturbadoramente incompleto. O mundo continuava a girar, mas para a família de Lucas, uma sombra invisível começava a se formar, silenciosa e ameaçadora. Ao longo da manhã, seus amigos perceberam que ele estava mais pensativo que o normal, olhando constantemente para a janela da sala e desenhando figuras estranhas em seu caderno. Lucas tinha mania de registrar tudo: observações sobre o clima, notas sobre conversas ou pistas que julgava importantes. Esses rabiscos, que pareciam inocentes, mais tarde se tornariam um ponto de referência para investigadores e parentes, como se Lucas tivesse tentado deixar algum tipo de mensagem sobre o que estava por vir, sem jamais imaginar que ninguém teria a chance de decifrá-la a tempo. Enquanto isso, na vizinhança, pequenas coisas começavam a chamar a atenção. A cadela da família de Lucas latia sem parar na calçada, uma senhora viu um carro suspeito estacionando por alguns minutos na esquina da rua, mas nada parecia concretamente fora do lugar. Esses detalhes, isolados, poderiam ser descartados, mas combinados mais tarde formariam um padrão inquietante. A cidade de Maringá, geralmente tranquila, começava a sentir a presença de um evento que perturbaria profundamente a rotina de todos, transformando o cotidiano em uma teia de incertezas e suspeitas. E assim, a rotina de Lucas naquele dia, que começou com normalidade e pequenas curiosidades, lentamente se transformava em uma série de acontecimentos que ninguém poderia prever. Cada gesto, cada olhar e cada detalhe do ambiente parecia carregar uma antecipação silenciosa, como se o próprio ar estivesse preparando a cidade para algo que desafiaria a percepção de segurança e normalidade. Foi nesse clima, entre o trivial e o estranho, que a história de Lucas começou a se desdobrar, levando Maringá para um capítulo sombrio que ainda ecoa na memória de quem testemunhou aqueles momentos. Foi por volta das 11h30 da manhã de 14 de junho de 2019 que Lucas foi visto pela última vez por colegas e professores na escola. Ele saiu da sala com a desculpa de ir buscar água na cantina, mas nunca retornou. A cantina, uma pequena estrutura com balcão de madeira desgastada e prateleiras repletas de lanches e garrafas de suco, estava quase vazia naquele momento, exceto por uma funcionária que lembraria mais tarde de tê-lo visto olhando fixamente para algo fora da janela. O que exatamente chamou sua atenção, ninguém conseguiu precisar. Um movimento rápido na rua? Um som estranho? Aquela última imagem do menino seria gravada na memória de todos de forma difusa, quase como um pesadelo borrado. Ao perceber que Lucas não voltava, a professora começou a procurá-lo pelos corredores silenciosos. Cada passo parecia ecoar no chão frio, refletindo o vazio que se formava à medida que os minutos passavam. Ela olhou nas salas vizinhas, perguntou a outros funcionários, mas ninguém sabia dizer onde ele estava. O desespero começou a surgir, misturado a uma incredulidade silenciosa. Como uma criança poderia desaparecer assim, em plena luz do dia, dentro de um espaço cercado por adultos e colegas? A sensação de normalidade que dominava Maringá nos dias comuns começou a se quebrar. Na praça próxima à escola, alguns vizinhos relataram mais tarde ter visto Lucas caminhando sozinho em direção a um pequeno bosque que margeava uma rua lateral. O bosque era conhecido entre as crianças como lugar de aventuras e pequenas explorações. Árvores altas e antigas, arbustos densos, caminhos estreitos e uma velha cerca de madeira que rangia ao vento. Um local que, à primeira vista, parecia seguro, mas que escondia sombras e passagens desconhecidas para os olhos de quem não era da área. A mistura de curiosidade e imprudência característica de Lucas o levou a se aproximar dali, talvez atraído por algo que ninguém mais percebeu. Testemunhas mencionaram ter visto um carro estacionado perto do bosque, um veículo escuro com vidros parcialmente embaçados. Ninguém conseguiu identificar o motorista, e quando alguém olhou de forma mais detalhada, o carro já havia sumido. Alguns moradores começaram a sentir um frio inesperado, uma inquietação que não parecia apenas do vento que soprava entre as árvores. Pequenos detalhes começaram a se acumular, como um eco de alerta silencioso, uma mochila caída entre os arbustos, um caderno aberto na grama, folhas que pareciam ter sido remexidas por mãos apressadas. Cada objeto se tornava um fragmento de um enigma que ninguém conseguia decifrar. A mãe de Lucas, Ana, foi a primeira a receber a notícia na clínica onde trabalhava. Uma ligação urgente da escola trouxe à tona a realidade que ela se recusava a acreditar. Seu filho não estava mais lá. O mundo ao redor pareceu se fechar por alguns segundos, enquanto o coração dela batia descompassado. Cada pensamento girava em torno de perguntas impossíveis. Onde ele estava? Com quem? Por quê? Ela sentiu um frio na espinha, o mesmo frio que moradores mencionariam mais tarde ter percebido nas ruas próximas ao bosque.
A sensação de segurança da cidade pequena se fragmentava com uma rapidez quase cruel. Carlos, o pai, deixou imediatamente seu trabalho e correu para a escola. Ao chegar, encontrou professores aflitos, alunos confusos e corredores vazios que ecoavam com passos apressados e murmúrios de preocupação. As portas estavam trancadas, exceto a do pátio, onde vestígios do último passeio de Lucas foram encontrados, marcas de sapatos na terra molhada, um lápis caído, pequenos pedaços de papel com rabiscos indecifráveis. Para Carlos, cada detalhe parecia carregado de significado, uma tentativa silenciosa do filho de deixar pistas sobre algo que ele não podia explicar. A polícia chegou rapidamente ao local, iniciando buscas imediatas pelo bairro. Lanternas foram acesas, cães farejadores mobilizados, e vizinhos convocados para ajudar. Porém, quanto mais procuravam, mais confuso se tornava o quadro. Nenhum sinal de luta, nenhum som de socorro, apenas pegadas que se perdiam entre o bosque e a rua principal. Era como se Lucas tivesse simplesmente evaporado no ar, deixando para trás apenas objetos espalhados e o silêncio inquietante que se estendia pelo bairro. Ao longo do dia, telefonemas começaram a chegar de pessoas que disseram ter visto algo suspeito. Uma bicicleta caída em um terreno baldio, sombras se movendo entre árvores, um sussurro que ninguém conseguiu identificar. Cada relato era fragmentado, muitas vezes contraditório, mas todos compartilhavam o mesmo sentimento. Algo havia acontecido que escapava à compreensão comum. A cidade inteira parecia ter se transformado, e Maringá, antes pacata e acolhedora, mostrava pela primeira vez um lado misterioso e ameaçador. Enquanto a noite caía, as buscas continuavam, mas a sensação de impotência dominava todos os envolvidos. Lanternas iluminavam parcialmente o bosque, revelando apenas a silhueta das árvores antigas e o chão coberto por folhas secas. Ana e Carlos permaneciam lado a lado, segurando-se mutuamente, tentando enfrentar a ausência inexplicável de seu filho. A cidade inteira parecia prender a respiração, como se soubesse que algo incomum havia acontecido, e que aquela noite seria apenas o começo de uma investigação cheia de mistérios e perguntas sem respostas. Foi nesse clima de tensão e incerteza que o desaparecimento de Lucas começou a se espalhar como uma onda invisível, tocando cada morador de Maringá. O simples fato de uma criança de 12 anos ter desaparecido de forma tão misteriosa abalou a rotina, despertando medos antigos e gerando teorias que variavam do improvável ao sobrenatural. Cada detalhe daquele dia, cada objeto encontrado e cada testemunha se tornaria parte de uma narrativa que ninguém ainda conseguia compreender completamente, inaugurando um mistério que se aprofundaria nas semanas e meses seguintes. À medida que a noite caía sobre Maringá, o bairro onde Lucas morava se enchia de lanternas improvisadas, pessoas andando de um lado para o outro e vozes que tentavam se acalmar enquanto o medo crescia. Ana e Carlos se revezavam entre ligar para amigos, familiares e a polícia, cada chamada trazendo uma pontada de esperança e frustração. O desespero deles era palpável. A cada minuto que passava sem notícias, a sensação de que algo terrível havia acontecido aumentava, um peso sufocante que parecia atravessar paredes e silenciar a cidade. A casa deles, antes cheia de risos e rotina, agora estava mergulhada em um silêncio denso, interrompido apenas pelos telefonemas e pelo som distante de sirenes. O boletim de ocorrência foi registrado ainda naquela noite, com os policiais anotando cada detalhe, última localização conhecida, objetos deixados para trás, descrições de roupas e pertences. A mochila de Lucas, o caderno com rabiscos e o lápis encontrado no pátio da escola foram recolhidos como evidências, e cada item parecia carregar consigo fragmentos de uma história que ninguém ainda conseguia compreender. Para os investigadores, cada pista era um fio tênue que poderia se conectar a algo maior, mas também tinha o potencial de desaparecer rapidamente, como o próprio Lucas. No bairro, vizinhos se organizaram para formar grupos de busca. Lanternas iluminavam becos, quintais e terrenos baldios enquanto os moradores chamavam pelo nome de Lucas, repetindo cada sílaba com a esperança de ouvir uma resposta que nunca vinha. Alguns relatos falavam de movimentos estranhos entre as árvores, outros de sombras que se deslocavam rapidamente, mas nenhum fornecia uma confirmação concreta do paradeiro do menino. A cidade, que sempre teve um ritmo calmo, agora parecia suspensa, cada respiração carregada de tensão e ansiedade. Enquanto isso, a mídia local começou a cobrir o caso, levando à família um misto de apoio e invasão. Repórteres registravam imagens da escola, do bosque próximo e das ruas onde Lucas havia sido visto pela última vez. Alguns moradores ofereciam relatos espontâneos, enquanto outros desconfiavam da presença das câmeras. A pressão aumentava, e cada novo detalhe se transformava em notícia,
ampliando o alcance do desaparecimento e tornando a ausência de Lucas ainda mais angustiante para todos que o conheciam. Nos dias seguintes, a polícia expandiu as buscas para áreas mais distantes, incluindo terrenos abandonados, pequenas matas nos arredores da cidade e antigos prédios industriais que haviam sido fechados há anos. Cada lugar visitado revelava apenas vestígios do cotidiano, garrafas vazias, sacos plásticos, restos de comida. Nada, no entanto, parecia estar diretamente ligado a Lucas. A incerteza alimentava teorias de todos os tipos, desde um possível sequestro até desaparecimento voluntário, mas nenhuma pista oferecia uma explicação satisfatória. Ana e Carlos passaram noites em claro, alternando entre esperança e desespero. Ana revisava mentalmente cada detalhe dos últimos dias, lembrando-se de pequenos gestos e palavras que Lucas tinha dito, tentando encontrar alguma pista que pudesse ter sido ignorada. Carlos, por sua vez, percorria os caminhos que o filho costumava fazer, tocando em cercas, árvores e portões, procurando qualquer coisa que pudesse indicar onde ele estava. Cada gesto, cada lembrança se transformava em uma tentativa silenciosa de recuperar o menino que havia desaparecido. A polícia iniciou entrevistas detalhadas com colegas de classe, professores, vizinhos e qualquer pessoa que tivesse passado próximo à área no momento do desaparecimento. Algumas informações se contradiziam, outras eram vagas ou impossíveis de confirmar. Testemunhas falavam de um carro estranho, de passos no bosque e de ruídos que não conseguiam identificar. Cada relato era registrado, cada detalhe analisado, mas a linha que levasse a Lucas parecia sempre se desvanecer antes de se concretizar. Enquanto isso, nas redes sociais, uma comunidade começou a se formar em torno do desaparecimento. Moradores compartilhavam relatos, fotos do bairro e mensagens de apoio à família. Comentários de esperança se misturavam a teorias e rumores, ampliando o alcance do caso. Foi nesse contexto que surgiu a primeira menção a canais de conteúdo investigativo e podcasts sobre mistérios. Se você gosta desse tipo de história misteriosa, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos, dizia um post que rapidamente se espalhou, conectando curiosos interessados ao enigma de Lucas. Dias se transformaram em semanas, e a busca continuava sem resultados concretos. A cidade de Maringá parecia ter perdido parte de sua leveza, agora envolta em um clima de suspeita e vigilância constante. Crianças eram observadas mais de perto. Ruas e bosques que antes eram locais de brincadeira passaram a ser evitados, e cada ruído estranho ou movimento inesperado despertava memórias do desaparecimento. Lucas, uma presença que havia sido comum e alegre, tornava-se um símbolo de mistério e ausência, transformando a vida de todos ao redor. E assim, o desaparecimento de Lucas se consolidava como um enigma que desafiava explicações. Cada detalhe, desde objetos deixados para trás até relatos inconsistentes de testemunhas, contribuía para uma narrativa que não tinha conclusão, apenas ecos de perguntas não respondidas. A família, a polícia e a cidade inteira permaneciam imersos em um clima de tensão silenciosa, aguardando sinais que pudessem, finalmente, revelar o destino do menino que desapareceu em uma manhã enevoada de junho. Com o passar das semanas, pequenas pistas começaram a surgir, mas nenhuma levava a respostas concretas. Um vizinho relatou ter visto um brilho estranho entre as árvores do bosque, como se fosse uma lanterna movendo-se rapidamente, mas ao se aproximar, não encontrou nada além de folhas amassadas e sombras que dançavam ao vento. Outro relato mencionou o som de passos que desapareciam tão subitamente quanto surgiam, deixando apenas o eco de uma presença que ninguém conseguia identificar. Cada detalhe era registrado pela polícia, mas a sensação de um quebra-cabeça impossível de montar dominava a investigação. A pressão sobre Ana e Carlos aumentava diariamente. Eles começaram a perceber mudanças sutis em si mesmos e em seus relacionamentos com os vizinhos e amigos. Conversas cotidianas, antes triviais, agora se transformavam em lembranças de Lucas. Você viu se ele chegou bem ontem, ou ele não esqueceu nada hoje? Se tornaram perguntas que ecoavam em silêncio, acompanhadas de um peso quase constante no peito. O medo e a culpa por não ter percebido algo antes se tornaram companheiros invisíveis, corroendo a rotina familiar. No terreno baldio próximo à estação de trem, policiais e voluntários encontraram um caderno parcialmente queimado, cujas páginas restantes continham desenhos de mapas e símbolos estranhos que pareciam anotações de Lucas. Alguns especialistas sugeriram que poderiam ser meros rabiscos de uma mente curiosa, enquanto outros especulavam que eram tentativas inconscientes do menino de deixar pistas sobre algo que ele havia descoberto. O caderno foi analisado cuidadosamente, mas nada apontava diretamente para seu paradeiro. Esse mistério apenas aumentava o desconforto e a frustração de todos.
Enquanto isso, rumores começaram a circular pela cidade. Alguns moradores acreditavam que Lucas poderia ter sido levado por alguém que observava suas rotinas. Outros sugeriam teorias mais fantasiosas, como desaparecimento para outro mundo ou abdução inexplicável. Cada teoria alimentava a ansiedade da população, transformando o cotidiano de Maringá em um cenário carregado de suspeita e receio. Até os adultos mais céticos começaram a se perguntar se algo realmente além da compreensão estava acontecendo naquela manhã de junho. A polícia também considerou a possibilidade de sequestro. Foram revistadas câmeras de segurança próximas à escola e ao bosque, mas os vídeos não mostravam nada além do cotidiano da cidade: carros passando, pedestres caminhando, crianças brincando. Nenhum sinal claro de Lucas ou de um suspeito foi registrado. A ausência de evidências concretas dificultava ainda mais o trabalho investigativo, transformando cada pista em um fio frágil que poderia facilmente se perder no ar. Ana começou a registrar em um diário cada detalhe de suas ações, memórias e observações, como se escrever pudesse de alguma forma atrair Lucas de volta. Cada página continha descrições minuciosas da escola, do bosque e de conversas com vizinhos. Era um exercício de memória e esperança, mas também uma tentativa de organizar pensamentos confusos e sentimentos de culpa que a consumiam diariamente. Carlos, por outro lado, mergulhou no trabalho, mas não conseguiu fugir da dor silenciosa que acompanhava cada momento da rotina. Com o tempo, a cidade começou a perceber que o caso de Lucas não se tratava apenas de um desaparecimento. Era um enigma que mexia com a percepção de segurança, lembrando a todos que a normalidade pode ser frágil. Ruas antes tranquilas agora eram observadas com cautela, parques e bosques passaram a ser evitados, e qualquer som estranho gerava especulações instantâneas. O desaparecimento de uma criança de 12 anos transformou Maringá em uma cidade onde cada detalhe parecia conter um significado oculto. Enquanto a investigação avançava lentamente, alguns moradores começaram a se organizar em grupos de apoio à família. Campanhas de busca eram realizadas nas redes sociais, panfletos distribuídos e alertas enviados para cidades vizinhas. O caso se espalhou para além dos limites de Maringá, e a história de Lucas começou a despertar interesse de canais de true crime e podcasts sobre mistérios não resolvidos. Uma das primeiras menções dizia: se você quer acompanhar a investigação e se envolver em casos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe. Os dias se tornaram semanas, e a sensação de vazio na casa de Lucas era quase física. Cada canto da casa lembrava os pais do filho ausente, o quarto cheio de livros e brinquedos, a mochila ainda no canto, o caderno com desenhos e símbolos que ninguém conseguia decifrar completamente. A rotina se transformou em vigilância constante, cada barulho na rua ou movimento suspeito era analisado com uma intensidade que beirava a obsessão. A ausência de respostas tornava o sofrimento mais profundo e palpável. E, entre as sombras de dúvidas e a tensão crescente, surgia uma certeza perturbadora: o desaparecimento de Lucas não seria resolvido facilmente. Cada nova pista, cada relato estranho, cada símbolo encontrado nos cadernos, parecia levantar mais perguntas do que respostas. A cidade e a família se viam envoltas em um mistério que ultrapassava a lógica cotidiana, e a sensação de que algo maior, talvez incompreensível, estava em jogo, começava a permear todos os pensamentos e conversas. Com a repercussão do caso, a mídia local e nacional começou a enviar repórteres para Maringá, transformando a cidade em um palco inesperado de investigação e especulação. Cada detalhe do bairro, cada objeto encontrado, era fotografado e analisado, e a pressão sobre a família aumentava a cada notícia publicada. Ana e Carlos, que já viviam em um estado de alerta constante, precisavam lidar com a atenção intensa, às vezes invasiva, enquanto tentavam manter a esperança de que Lucas ainda poderia ser encontrado. O silêncio da casa se misturava ao som distante das câmeras e vozes curiosas, criando um clima de tensão quase palpável. Relatos contraditórios começaram a surgir, complicando ainda mais o trabalho da polícia. Um morador afirmou ter visto Lucas por volta do meio-dia caminhando sozinho para o bosque, enquanto outro jurava tê-lo visto entrar em um carro escuro estacionado próximo à escola. Essas informações divergentes geraram confusão nos investigadores e entre os próprios pais, que não sabiam em quem confiar. Cada testemunho parecia carregar um fragmento de verdade, mas nenhum formava um quadro completo, reforçando a sensação de que o desaparecimento estava envolto em camadas de mistério que ninguém conseguia penetrar. Os rabiscos nos cadernos de Lucas continuavam a intrigar investigadores e especialistas. Símbolos estranhos, mapas incompletos e anotações quase ilegíveis sugeriam que ele estava tentando registrar algo que considerava importante,
mas ninguém conseguia decifrar. Alguns psicólogos infantis sugeriram que poderiam ser apenas experimentos de imaginação, enquanto outros acreditavam que poderiam indicar um alerta inconsciente sobre um perigo iminente. Cada interpretação trazia novas possibilidades e aumentava a pressão psicológica sobre a família. Enquanto isso, voluntários e grupos de busca seguiam vasculhando bosques, terrenos baldios e áreas industriais abandonadas nos arredores da cidade. Lanternas iluminavam caminhos estreitos e galhos quebrados, enquanto cães farejadores tentavam captar algum cheiro de Lucas. Cada resultado negativo aumentava o desespero e a frustração. O ambiente carregado de folhas secas e sombras movendo-se com o vento parecia guardar segredos que se recusavam a ser revelados, e a sensação de impotência se transformava em uma presença constante durante as buscas. Alguns moradores começaram a relatar barulhos estranhos à noite, passos que vinham do bosque, sussurros abafados, latidos de cães sem razão aparente. Embora muitos desses relatos pudessem ser explicados pela imaginação ansiosa, o efeito psicológico coletivo era inegável. A cidade inteira passou a observar cada detalhe, e a sensação de segurança que sempre caracterizou Maringá foi substituída por um clima de alerta silencioso. Até mesmo ruas familiares e parques antes frequentados passaram a ser evitados por medo do desconhecido. As redes sociais intensificaram a disseminação de teorias, com internautas debatendo possibilidades que iam desde sequestro até desaparecimento voluntário. Cada post, cada comentário, adicionava camadas de pressão sobre a família e a polícia. Entre discussões acaloradas, surgiu novamente uma chamada natural à audiência. Se você está intrigado por mistérios como este, inscreva-se no canal para acompanhar cada detalhe da investigação e não perder nenhuma atualização. Essa interação digital criou uma comunidade de curiosos que se sentiam próximos do caso, mesmo sem ter acesso direto à investigação. Enquanto a mídia e o público debatiam, a família se concentrou em preservar pequenas memórias de Lucas. Fotografias, brinquedos, desenhos e cadernos tornaram-se âncoras emocionais em meio ao caos. Cada objeto lembrava quem ele era: curioso, gentil, inteligente. Ana costumava folhear os cadernos, tentando decifrar qualquer pista que pudesse ter passado despercebida. Carlos revisava os caminhos que o filho costumava percorrer, medindo cada passo, cada esquina, na esperança de encontrar sinais que pudessem indicar sua localização. A rotina da família agora girava em torno de memórias e esperanças, enquanto o vazio permanecia esmagadoramente presente. Em paralelo, a polícia começou a considerar que o desaparecimento de Lucas poderia envolver alguém que conhecia suas rotinas, alguém que esperava o momento certo para agir. Entrevistas com colegas de escola, vizinhos e pessoas do bairro foram refeitas, cada detalhe minuciosamente conferido, mas nada indicava um suspeito claro. Essa hipótese trouxe uma sombra ainda maior sobre a investigação. A possibilidade de que alguém próximo ou atento ao comportamento do menino estivesse por trás do desaparecimento, algo que transformava o cotidiano da cidade em um terreno de suspeitas silenciosas. Cada noite trazia novos desafios psicológicos. Ana e Carlos passavam horas imaginando diferentes cenários: Lucas escondido, perdido, assediado, ou em perigo iminente. A pressão emocional era intensa, e cada notícia ou relato incompleto aumentava a ansiedade. A cidade, observando a rotina da família e as buscas incessantes, sentia o peso coletivo da ausência de Lucas. A sensação de que ele havia desaparecido sem explicação transformou cada detalhe cotidiano em um lembrete cruel do mistério ainda não resolvido. E assim, o desaparecimento de Lucas, inicialmente um incidente isolado, se transformou em uma narrativa complexa, cheia de pistas contraditórias, sombras e perguntas sem respostas. Cada movimento, cada testemunho, cada objeto encontrado se tornou um fragmento de uma história que ninguém conseguia completar. A tensão emocional, o mistério do bosque, os cadernos cheios de símbolos e a pressão da mídia criaram um cenário em que todos, de pais a vizinhos, de policiais a curiosos, se viram presos em um suspense contínuo, aguardando sinais que ainda não chegavam. Com o passar dos meses, o impacto do desaparecimento de Lucas começou a se espalhar por toda Maringá. A rotina tranquila da cidade foi substituída por um clima de vigilância constante, e moradores passaram a observar cada movimento nas ruas, nos bosques e até mesmo em frente às casas. A escola onde Lucas estudava implementou protocolos extras de segurança, e colegas de classe começaram a demonstrar sinais de ansiedade, medo e culpa, como se a ausência de Lucas tivesse deixado uma sombra sobre cada gesto e cada conversa. A cidade inteira parecia caminhar com cuidado, tentando preencher o vazio deixado por uma criança que, até então, era vista como símbolo de curiosidade e alegria.
Ana e Carlos viviam entre a esperança e o desespero, criando uma rotina marcada por vigilância, lembranças e busca incansável por qualquer pista. Cada detalhe do dia a dia, uma mochila esquecida, um caderno aberto, uma sombra suspeita, ganhava um peso desproporcional, transformando o cotidiano em um labirinto emocional. Ana começou a registrar em diários cada nova informação, cada relato de vizinhos, cada barulho estranho percebido à noite, enquanto Carlos revisava caminhos e locais que o filho frequentava, tentando encontrar padrões que ninguém mais via. A vida da família se reduziu à tentativa de reconstruir os passos do menino que havia desaparecido naquela manhã enevoada. O bosque próximo à escola continuava sendo um ponto central da investigação e das buscas voluntárias. Testemunhas relataram ter visto objetos deixados no chão, marcas de sapatos e pedaços de papel que, para alguns, poderiam ser sinais de Lucas tentando se orientar ou deixar pistas. Especialistas e investigadores analisaram cada fragmento, mas nenhum deles forneceu uma conclusão definitiva. O mistério parecia se aprofundar a cada tentativa de esclarecimento, e a sensação de impotência começava a dominar não apenas a família, mas toda a comunidade. Enquanto isso, rumores começaram a circular em grupos de moradores e redes sociais. Alguns falavam de figuras estranhas observando crianças, outros mencionavam carros suspeitos que passavam repetidamente pelo bairro. Cada relato era isolado e muitas vezes contraditório, mas a pressão psicológica criada por essas histórias era inegável. A cidade, antes tranquila, passou a ser percebida como um lugar onde qualquer sombra ou som podia ter um significado oculto, aumentando a ansiedade coletiva de maneira quase palpável. A polícia, diante da ausência de novas pistas concretas, começou a explorar possibilidades mais amplas. Foram solicitadas análises de câmeras em bairros vizinhos, entrevistas detalhadas com familiares e amigos próximos, e reconstituições de rotas que Lucas poderia ter feito. Cada tentativa de avançar na investigação gerava novas dúvidas. Algumas pistas pareciam promissoras, outras terminavam em becos sem saída. O caso de Lucas transformou-se em um quebra-cabeça com peças faltando, e a sensação de que o menino havia sido retirado do mundo visível permanecia como um fantasma inquietante sobre a cidade. No meio desse clima de incerteza, surgiram pequenos sinais de esperança. Voluntários continuavam as buscas, cães farejadores eram mobilizados regularmente, e a família recebeu apoio de psicólogos especializados em desaparecimentos infantis, que ajudavam a lidar com a ansiedade e a dor constante. Mesmo diante de resultados frustrantes, cada gesto, cada nova tentativa, fortalecia a determinação de Ana e Carlos de não desistir de encontrar Lucas, mantendo viva a esperança de que ele pudesse ser localizado. A pressão da mídia continuava a aumentar, e entrevistas com a família eram transmitidas em rádios e jornais locais. Cada palavra dita por Ana e Carlos ecoava pelo bairro, alcançando moradores e pessoas interessadas no caso em outras cidades. A cobertura midiática trouxe visibilidade, mas também uma sensação de exposição constante, como se cada passo da família estivesse sendo analisado e julgado. Foi nesse contexto que surgiu uma chamada natural para o público acompanhar o caso. Se você quer continuar seguindo cada detalhe deste mistério e ajudar a manter a memória de Lucas viva, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Com o tempo, histórias de vizinhos começaram a se entrelaçar, criando um mapa confuso de acontecimentos estranhos. Um morador lembrou-se de ter visto uma bicicleta caída perto do bosque, outro mencionou um vulto que desapareceu rapidamente entre as árvores. Cada relato isolado parecia pequeno, mas quando reunido formava uma rede de pistas aparentemente desconexas, criando a sensação de que Lucas havia atravessado um limiar entre o cotidiano e o desconhecido. A cidade, que antes era segura e previsível, agora se via envolta em uma teia de enigmas invisíveis. Enquanto isso, a família se apoiava em lembranças, pequenos objetos e no amor compartilhado. Cada foto, cada desenho, cada brinquedo se tornou um elo com o menino desaparecido, um lembrete de quem ele era e da urgência de encontrá-lo. As emoções variavam entre esperança, raiva, culpa e uma tristeza silenciosa que permeava todos os momentos do dia. A intensidade desse sofrimento não passava despercebida pelos vizinhos, que começaram a perceber que o desaparecimento de Lucas havia deixado marcas profundas não apenas na família, mas em toda a comunidade. E, entre as sombras de incerteza, medo e expectativa, surgia a percepção de que o mistério de Lucas ainda estava longe de ser solucionado. Cada detalhe, objetos, relatos, símbolos e silêncio, se combinava para formar um cenário enigmático e angustiante, onde a esperança coexistia com o desespero. A cidade de Maringá, antes pacata e previsível, agora respirava com cautela,
envolta em perguntas que ainda não tinham respostas e em uma tensão que continuaria a crescer nos dias, semanas e meses seguintes. Meses após o desaparecimento, o caso de Lucas permanecia sem solução, e a sensação de frustração se espalhava tanto entre a família quanto entre os investigadores. Cada tentativa de encontrar pistas concretas parecia levá-los a becos sem saída. As equipes continuavam revistando bosques, terrenos baldios e ruas adjacentes à escola, mas nada revelava o paradeiro do menino. A cidade, que antes era sinônimo de segurança, agora carregava um clima de inquietação silenciosa, e a ausência de respostas aumentava a tensão coletiva de maneira quase física. No bairro, a memória de Lucas se transformava em ritual cotidiano. Os vizinhos comentavam sobre o menino, lembrando pequenas histórias de sua curiosidade e gentileza. O bosque, antes cenário de brincadeiras, passou a ser observado com desconfiança, e os caminhos que ele costumava percorrer se tornaram referências de alerta para os pais das crianças da região. Cada gesto e objeto associado ao menino desaparecido era revisto sob a lente da tragédia, e a cidade inteira parecia buscar explicações que não chegavam. Investigadores voltaram a analisar o caderno de Lucas, tentando decifrar os símbolos e mapas que ele havia desenhado antes de desaparecer. Alguns especialistas sugeriram que poderiam se tratar de observações aleatórias de uma criança curiosa, enquanto outros levantaram a hipótese de que ele havia notado algo que poderia levá-lo ao perigo. A interpretação dos rabiscos se tornou um ponto central das discussões policiais, mas nenhuma conclusão definitiva foi alcançada, mantendo o mistério intacto e aumentando a angústia da família. Ao longo das noites, relatos de moradores continuaram a surgir, trazendo imagens de sombras, movimentos rápidos entre árvores e sons inexplicáveis. Muitos foram descartados como fruto da imaginação ou do medo coletivo, mas alguns apresentavam detalhes consistentes que intrigavam os investigadores. Cada fragmento de informação aumentava o suspense e reforçava a sensação de que Lucas havia sido vítima de algo fora do comum, algo que escapava à compreensão imediata. A mídia manteve o foco no caso, trazendo novos ângulos e entrevistas com familiares, vizinhos e especialistas. A repercussão nacional trouxe à tona debates sobre segurança infantil, vigilância em bairros residenciais e o papel das comunidades em situações de desaparecimento. Cada reportagem intensificava a sensação de urgência, mas também acrescentava pressão sobre Ana e Carlos, que tentavam equilibrar a esperança de encontrar Lucas com a dor constante da ausência. A comunidade local se mobilizou de maneiras diversas. Grupos de apoio surgiram para oferecer ajuda à família. Campanhas de buscas voluntárias foram organizadas e encontros para compartilhar informações passaram a ocorrer regularmente. Apesar do esforço coletivo, o mistério permanecia, e cada tentativa frustrada de localizar Lucas reforçava a percepção de que algo maior, quase inexplicável, estava envolvido. O desaparecimento já não era apenas uma tragédia pessoal, era um enigma que havia afetado toda a cidade. Os psicólogos que acompanhavam a família perceberam os efeitos devastadores da espera interminável: insônia, ansiedade constante e uma sensação de vigilância permanente. Ana e Carlos viviam em um estado de alerta contínuo, revisitando cada detalhe da vida de Lucas, das rotinas diárias às interações com amigos e vizinhos. Cada novo objeto, cada lembrança se transformava em um possível fragmento de pista, e a esperança de reencontrar o filho mantinha-os presos a uma realidade de sofrimento e expectativa interminável. Mesmo diante da ausência de respostas, algumas pequenas descobertas trouxeram sinais de esperança. Um vizinho lembrou-se de detalhes da manhã do desaparecimento que haviam passado despercebidos, como a presença de um homem desconhecido perto do bosque. Outros moradores passaram a relatar comportamentos suspeitos observados anteriormente, criando uma rede de informações que, embora incompleta, fornecia à polícia novas linhas de investigação. Cada fragmento de informação, por menor que fosse, mantinha viva a possibilidade de solucionar o mistério. Entre as sombras de incerteza, Ana decidiu compartilhar publicamente os detalhes do caderno de Lucas, incluindo desenhos e símbolos, na esperança de que alguém pudesse oferecer uma interpretação. A iniciativa trouxe novas teorias e debates, ampliando o envolvimento da comunidade e da audiência online. Foi nesse momento que surgiu uma terceira chamada para o público acompanhar a história. Se você quer continuar acompanhando cada detalhe deste mistério e ajudar a manter a memória de Lucas viva, inscreva-se agora no canal e ative as notificações, pois cada informação pode ser importante. E, assim, o caso permanecia em suspenso, entre esperança e desespero, com cada detalhe, cada relato e cada objeto reforçando a sensação de um enigma maior do que qualquer um poderia compreender. A cidade de Maringá se tornou palco de um mistério que atravessava gerações,
envolvendo moradores, investigadores e curiosos em uma teia de perguntas sem respostas, onde o desaparecimento de Lucas permanecia como um silêncio doloroso que ecoava entre ruas, bosques e corações ansiosos. Conforme os meses se transformaram em anos, a vida de Ana e Carlos passou a girar em torno de lembranças, buscas contínuas e a esperança persistente de reencontrar Lucas. Cada aniversário, cada data comemorativa, carregava um peso emocional que era quase impossível de suportar. Amigos e vizinhos, inicialmente presentes e solidários, começaram gradualmente a se afastar, não por falta de compaixão, mas porque o impacto psicológico do desaparecimento se tornava insustentável para quem não estava diretamente envolvido. A cidade, apesar de voltar a uma rotina superficial, jamais recuperou a mesma sensação de normalidade. A polícia manteve o caso aberto, revisitando pistas antigas e procurando por novas informações que pudessem lançar luz sobre o mistério. Câmeras de segurança, entrevistas e rastreamentos foram revisados inúmeras vezes, mas nenhum dado concreto emergiu. O caderno de Lucas, os objetos encontrados no bosque e os relatos das testemunhas continuavam a desafiar explicações lógicas, como se cada tentativa de solução fosse fragmentada por forças invisíveis. Investigadores confessaram sentir frustração e impotência diante de um desaparecimento que parecia desafiar qualquer protocolo ou experiência anterior. Alguns vizinhos começaram a registrar em diários e blogs locais suas próprias lembranças de Lucas e dos acontecimentos do dia 14 de junho de 2019. Pequenos detalhes, antes esquecidos, foram recuperados. Um movimento suspeito perto do bosque, um carro estranho estacionado por minutos, uma sombra observada de longe. Nenhuma dessas memórias oferecia uma solução clara, mas juntas criaram uma narrativa coletiva que alimentava a história do desaparecimento, transformando a ausência do menino em uma lembrança viva para toda a comunidade. Enquanto isso, Ana e Carlos tentavam manter alguma rotina em meio ao caos emocional. Cada objeto do filho, mochila, caderno, desenhos, era cuidadosamente guardado, reverenciado e analisado. Os símbolos que Lucas havia desenhado continuavam a intrigar especialistas e curiosos, mas nenhuma interpretação definitiva surgiu. Cada análise gerava mais perguntas do que respostas, reforçando a sensação de que o desaparecimento era, acima de tudo, um mistério que jamais seria totalmente decifrado. Com o tempo, surgiram teorias mais amplas. Alguns acreditavam que Lucas poderia ter sido levado por alguém que observava sua rotina há semanas. Outros sugeriam que ele havia se perdido ou caído em algum local isolado, impossível de ser encontrado. E havia ainda aqueles que imaginavam causas mais sobrenaturais ou improváveis, amplificadas pelo clima nebuloso e silencioso do bairro naquela manhã de junho. Cada teoria, por mais improvável que parecesse, encontrava eco na comunidade, mantendo viva a tensão e o fascínio pelo caso. A cidade de Maringá passou a observar com mais cuidado não apenas o bosque e ruas adjacentes, mas também crianças em geral. A ausência de Lucas serviu como um alerta constante sobre vulnerabilidades, lembrando a todos que mesmo em cidades pequenas e aparentemente seguras, o inesperado podia acontecer a qualquer momento. Escolas, pais e vizinhos se tornaram mais atentos, mas a dor e a incerteza do desaparecimento permaneceram como cicatrizes invisíveis que jamais seriam esquecidas. Em entrevistas posteriores, Ana relatou sentir uma presença constante, como se Lucas ainda estivesse próximo de alguma forma, um sentimento que muitos pais de crianças desaparecidas também descrevem. Carlos, por outro lado, manteve-se focado em revisar cada detalhe, em busca de qualquer linha de investigação que pudesse ter sido negligenciada. Essa tensão diária, entre esperança e frustração, transformou a vida do casal, tornando cada decisão e cada pensamento um esforço para manter viva a memória do filho. O bosque continuava a ser um local de fascínio e medo. Moradores ainda relatavam sombras, passos e objetos fora do lugar, e crianças eram alertadas para não se aproximarem. Cada evento reforçava a narrativa do desaparecimento e a sensação de que Lucas havia sido retirado da realidade de forma abrupta e inexplicável. A cidade, que antes era símbolo de tranquilidade, transformou-se em cenário de mistério contínuo, carregando consigo o peso da ausência do menino. Mesmo com o passar dos anos, a história de Lucas continuava a atrair interesse de canais de investigação e podcasts de true crime. Cada relato, cada atualização da polícia e cada novo detalhe compartilhado pelos vizinhos era analisado por curiosos e especialistas. Foi nesse contexto que a narrativa do desaparecimento ganhou mais uma chamada natural ao público. Se você quer acompanhar cada detalhe deste mistério e não perder nenhuma atualização sobre o caso de Lucas, inscreva-se no canal e ative as notificações, cada informação pode ser crucial.
A história continuava viva, mesmo na ausência de respostas definitivas. E assim, o desaparecimento de Lucas permanecia envolto em sombras e incertezas, um mistério que transformou a cidade de Maringá e deixou marcas profundas em todos os envolvidos. Cada objeto encontrado, cada relato contraditório, cada símbolo nos cadernos, contribuía para uma sensação de enigma contínuo, onde perguntas sem resposta se acumulavam, lembrando a todos que algumas histórias não têm um final claro, e que o silêncio pode ser tão poderoso quanto qualquer evidência visível. O desaparecimento de Lucas se consolidou como um marco na memória de Maringá. Embora a cidade tentasse retomar sua rotina, a ausência do menino permanecia presente em cada canto, nos olhares atentos de vizinhos e nas lembranças daqueles que o conheciam. O bosque, que antes era espaço de brincadeiras, tornou-se símbolo de alerta e mistério, um local onde a imaginação coletiva se misturava com o medo e a ansiedade. Cada árvore, cada caminho estreito, parecia guardar segredos que ninguém jamais revelaria completamente. Ana e Carlos, após anos de buscas e incertezas, aprenderam a conviver com a dor constante, mantendo acesa a esperança de que Lucas ainda pudesse ser encontrado. Cada objeto guardado, cada caderno com símbolos, cada lembrança, era tratado com cuidado reverencial, um elo com a vida do filho desaparecido. O amor dele se transformou em força silenciosa, capaz de sustentar a espera mesmo diante do desconhecido. Era uma espera marcada por saudade, medo e determinação, uma mistura de sentimentos que só pais de crianças desaparecidas conseguem compreender plenamente. A polícia continuava com o caso em aberto, revisitando pistas antigas e acompanhando relatos novos que surgiam de moradores ou de quem passava pelo bosque. Cada fragmento de informação era cuidadosamente analisado, mas a ausência de evidências concretas transformava a investigação em um desafio quase impossível. Mesmo sem respostas, o esforço contínuo mostrava o compromisso de não deixar a história de Lucas desaparecer, e reforçava a necessidade de atenção constante em casos de desaparecimentos infantis. A cidade de Maringá, embora tivesse retornado a um cotidiano aparente, permanecia marcada pelo episódio. Pais tornaram-se mais vigilantes, crianças eram instruídas a não se afastarem sozinhas, e moradores mantinham atenção especial aos arredores do bosque e terrenos baldios. O desaparecimento de Lucas transformou-se em uma lembrança coletiva, um lembrete de que a segurança, por mais que se queira acreditar nela, pode ser frágil e que o inesperado pode surgir em qualquer momento. Entre os moradores, histórias e relatos sobre Lucas e os acontecimentos daquele dia continuavam a ser contadas. Cada memória compartilhada reforçava a presença do menino na comunidade, mesmo que ele estivesse ausente fisicamente. Pequenos detalhes, como uma bicicleta esquecida ou o som distante de passos, tornaram-se parte de uma narrativa coletiva, mantendo o mistério vivo e a atenção da população voltada para o que poderia ter acontecido naquele 14 de junho de 2019. A internet e canais de conteúdo investigativo mantiveram o interesse pelo caso. Cada detalhe, cada atualização ou reconstituição das rotas de Lucas se transformava em assunto de discussão e análise. A história do menino desaparecido transcendeu o bairro, atingindo pessoas de outras cidades e estados, mostrando o impacto profundo de um desaparecimento infantil não resolvido. E, assim, surgia uma última chamada natural ao público. Se você quer se envolver nessa história e acompanhar novas análises, inscreva-se no canal e ajude a manter viva a memória de Lucas. Mesmo com o passar do tempo, a ausência do menino deixava lacunas difíceis de preencher na vida de quem o conhecia. Amigos, vizinhos e familiares sentiam a falta de suas risadas, perguntas curiosas e observações perspicazes sobre o mundo ao seu redor. Cada recordação de Lucas reforçava a sensação de perda, mas também lembrava da importância de manter a memória dele viva, transformando saudade em força para continuar buscando respostas. O desaparecimento de Lucas permanece um enigma. Cada detalhe, os cadernos com símbolos, os objetos espalhados, os relatos contraditórios das testemunhas, o bosque silencioso, continua a desafiar explicações lógicas. A cidade, a família e aqueles que acompanham o caso sentem o peso do mistério, e a sensação de que há algo mais, escondido nas sombras e nos silêncios, torna o enigma ainda mais perturbador. É uma história onde o silêncio fala tanto quanto qualquer evidência, e onde cada ausência carrega consigo uma presença invisível. A reflexão sobre o caso mostra como um único desaparecimento pode transformar vidas, comunidades e cidades inteiras. Lucas, ainda ausente, se tornou um símbolo da fragilidade da segurança infantil, da força da esperança e do impacto profundo que o mistério provoca no emocional coletivo. Cada memória,
cada detalhe e cada investigação reforçam que, embora respostas concretas possam não chegar, o esforço para compreender e buscar justiça nunca deve cessar. O silêncio, a ausência e as perguntas não respondidas compõem o verdadeiro drama dessa história. E assim, encerramos este capítulo sobre o desaparecimento de Lucas em Maringá, uma história que permanece aberta, carregada de mistério, dor e esperança. O bosque continua silencioso, os cadernos guardam segredos e a cidade segue com a memória do menino, aguardando sinais que talvez nunca venham. O que resta, no fim, é a lembrança vívida de uma vida interrompida e a certeza de que alguns enigmas permanecem entre sombras, esperando serem desvendados, mesmo que o tempo passe e o mundo continue a girar ao redor deles.